Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje, irei falar sobre a disciplina da mordomia, o tempo. A cada dia que passa parece haver uma sobrecarga de compromissos e responsabilidades que nos deixam cansados e sobrecarregados. Tem horas que dá vontade de jogar tudo para o alto e simplesmente deixar para lá. Trabalho, família, filhos, esposa, marido, igreja geram situações que exigem e muito de nós, gerando ansiedade, estresse, nervosismo, fadiga e até mesmo doenças. Se analisarmos bem, veremos que geralmente elas estão relacionadas com o tempo e o dinheiro. Não temos tempo suficiente para tudo isso e sempre nos falta recursos para atender todas essas responsabilidades. Eles afetam tanto a nossa vida que é fundamental considerar o papel deles em nossa busca por uma vida piedosa. A piedade é fruto de uma vida disciplinada, como já temos destacado até aqui em podcasts anteriores. Uma das coisas importantes para se ter uma vida disciplinada envolve a maneira como usamos o tempo. Temos de ver o uso de nosso tempo como uma disciplina espiritual. Saber ordenar a vida e os momentos do nosso dia a dia de maneira que Deus seja glorificado. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Ele soube usar o tempo para glorificar a Deus com sua vida. Assim como foi com Jesus, Deus nos dá tanto o dom do tempo quanto a obra a ser realizada durante este tempo. Vejamos aqui razões bíblicas sobre a importância do tempo e do bom uso que devemos fazer dele. Os dias são maus. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo traz essa exortação de que devemos usar bem o tempo, porque os dias são maus. Provavelmente, naquele contexto, referindo-se a possíveis perseguições que estavam sofrendo, bem como a cultura corrompida em que estavam vivendo, o que neste caso não é muito diferente da nossa. O mundo em que vivemos não tem a tendência de usar o tempo de maneira sábia, especialmente com propósitos de espiritualidade e piedade. Existem muitos ladrões de nosso tempo no mundo em que estamos. O avanço da tecnologia, com suas facilidades de acesso, conversas ociosas sem conteúdo que edifica e pensamentos desgovernados pelo excesso de informações recebidas. Tudo isso nos leva ao caminho daquilo que é mal e nem um pouco produtivo para as nossas vidas. Nossos pensamentos precisam ser disciplinados, pois caso contrário, perderemos o foco do que realmente precisamos fazer. A exortação bíblica é que devemos pensar nas coisas do alto, preenchendo a mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, em que há virtude e louvor. Se não fizermos isso, nossos pensamentos serão improdutivos e nos conduzirão para o caminho do mal. Além do mais, corpos que também não são disciplinados tendem a ceder à comodidade, prazer, glutonarias, preguiça, vícios, entre outras coisas provenientes do desejo da carne. A menos que pratiquemos o autocontrole, nossos corpos tenderão a servir mais ao mal do que a Deus. O uso do tempo é importante, porque é de tempo que os dias são feitos. Se não nos disciplinarmos a fazer bom uso do tempo com o propósito de alcançar uma vida piedosa, seremos levados a ficar à mercê das circunstâncias e do pecado. Uma preparação para a eternidade. Você deve se preparar para a eternidade, e isso deve ser entendido de duas maneiras. O tempo de vida que temos aqui, visto que só temos essa vida para viver. Não haverá a segunda chance depois dessa daqui. Devemos usar o tempo de maneira sábia, pois é todo o tempo que temos para nos preparar para onde estaremos perpetuamente depois da morte. Perceba que o que você faz ou deixa de fazer aqui e agora pode influenciar onde e como você irá desfrutar da eternidade. Isso nos leva a outro significado de preparar para a eternidade a tempo, isto é, preparar-se para ela antes que seja tarde demais. Hoje é o tempo certo de se preparar para onde você irá passar a eternidade. Se você não tem certeza disso, então chegou o momento de você tomar uma decisão. Você não tem garantia de que terá qualquer outro tempo para se preparar para a eternidade. Nem deve deixar de responder àquele que o criou e que lhe dá esse tempo. Ele já providenciou o caminho que você deve seguir. E este caminho é através do seu Filho Jesus.
O tempo é curto. Tudo o que é escasso é valioso. Neste caso, se considerarmos que o tempo é curto, então ele é algo que não pode ser desperdiçado. A maneira como usamos o tempo tem um significado eterno. Mesmo a vida mais longa é breve em comparação com a eternidade. Até quando chega a seu máximo alcance, a vida nunca é longa. Por essa razão, devemos usar bem o tempo que nos é dado, pois nunca sabemos quando ele irá terminar neste lado da vida. O tempo passa. Falamos de poupar tempo, comprar tempo, fazer tempo e assim por diante. Mas é tudo ilusão, pois o tempo sempre passa. Devemos usar nosso tempo sabiamente, mas até o melhor uso do tempo não pode colocar de volta as folhas do calendário. Quanto mais perto do fim, mais rápido parece que o tempo passa. Se não houver disciplina para alcançar uma vida piedosa agora, ficará cada dia mais difícil fazê-lo depois. Não sabemos quanto tempo ainda resta. Além de curto e passar cada dia mais rápido, não sabemos quanto tempo ainda temos. Se você soubesse que hoje seria o seu último dia, como você faria uso do tempo que lhe resta? Independente de quanto tempo desejamos viver, nosso tempo está nas mãos de Deus. Podemos fazer planos para o futuro, contudo, devemos lembrar que o coração do homem faz planos, mas a resposta final quem dá é o Senhor. O tempo não pode ser recuperado. Muitas coisas que perdemos podemos recuperar depois. Porém, o tempo que se foi não tem mais volta. Deus nos deu esse tempo com o propósito de vivermos uma vida de santidade na presença dEle, vivendo para cumprir com seus propósitos. Se você usa mal o tempo que Deus lhe oferece, Ele nunca oferece o mesmo tempo novamente. No entanto, mesmo que você tenha desperdiçado ou feito mau uso do tempo no passado, ainda é possível mudar. Você pode mudar o tempo que ainda resta. Se você se arrepender e entregar sua vida a Cristo, Deus está disposto a perdoar cada milésimo de segundo de tempo mal usado no passado. O prazer de Deus está em que você use o tempo de maneira disciplinada, com o propósito de alcançar uma vida piedosa. Embora sejamos salvos pela graça e não por obras, uma vez no céu, nossa recompensa lá será determinada com base sobre o que construímos aqui. Não só teremos que prestar contas pelo uso do tempo, mas nossa recompensa eterna estará diretamente relacionada ao uso terreno que fizemos de nosso tempo aqui. Deus julgará seu povo por não usar o tempo que lhe foi dado para crescer em maturidade. Teremos de prestar contas de cada hora gasta indevidamente em busca de prazeres mundanos, em vez de crescimento e edificação espiritual. Responder sabiamente a esta verdade é avaliar o seu uso do tempo agora e gastá-lo conforme que você gostaria de ouvir no julgamento. A decisão de se disciplinar quanto ao uso do tempo é algo que não se pode perder tempo, pois até nisso teremos de prestar contas. Nenhum personagem é tão desprezado na Bíblia depois do tolo quanto o preguiçoso. O desperdício que ele demonstra em não fazer o que precisa ser feito e ainda arrumar desculpas por não fazer o levará à ruína. O preguiçoso nunca parece ter tempo para as coisas que realmente importam, especialmente as coisas que requerem disciplina. É tão fácil perder tempo que você não precisa fazer nada para isso. Muitos consideram o tempo tão abundante que perder muito dele parece não ter consequências. Perder tempo é como desperdiçar dinheiro. Você está jogando fora algo de valor que poderia ser melhor investido. Você pode minimizar seus prejuízos ao se disciplinar na busca por uma vida piedosa. As pessoas só tendem a valorizar a vida diante da face da morte. Assim, passam a se lamentar por coisas que deveriam ter feito e não fizeram, pois desperdiçaram tempo com coisas frívolas, sem valor para a eternidade. O mais importante a se aprender com cenas de morte é vir a Cristo enquanto ainda há tempo. E para aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo, devem valorizar e investir melhor o tempo que Deus lhe dá. Assim, o momento de valorizar o tempo é agora e não somente na morte. O tempo de buscar uma vida piedosa é agora. O caminho que Deus proveu para usarmos melhor o tempo que Ele nos deu está no exercício das disciplinas espirituais.
Se percebesse de repente que não tem mais tempo, você se arrependeria de como gastou seu tempo no passado e como pretende gastá-lo daqui para frente. Creio que se houver algo de que muitos poderão se arrepender se houvesse essa oportunidade na eternidade, é saber que não usaram o tempo que Deus lhe deu como deveria. Muitos são os que fazem mau uso do tempo aqui e agora, mas que irão colher seus reflexos na eternidade. Aprendamos por encontrar a verdade e disciplinemos nosso tempo com o propósito de alcançarmos a piedade. Ainda nos resta falar sobre a questão do dinheiro, mas isso farei no próximo podcast.